Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Murilo, mestrando aqui do PPG Cine. Eu estou estudando uma erotização de um certo cinema popular brasileiro realizado no período da ditadura militar, usando como exemplo o cinema do Fauzi Mansur, que foi um diretor da Boca do Lixo, paulistano. E aqui para esse colóquio eu separei um filme específico, que é O Sexo às Avessas, de 82, já no período em que a Boca do Lixo estava, a censura tinha arrefecido, os filmes estavam se tornando mais explícitos, e é um filme bastante interessante para pensar a ideia de prazer visual do texto original da Laura Mulvey, interseccionado com a ideia de pornotopia que eu tirei do livro do Paul Preciado, e traz umas contribuições bem interessantes para a análise do filme. Então, quando eu falo em erotização no cinema brasileiro, é um pouco para fugir do conceito de pornochanchada, que aí num campo muito aberto e muito polêmico, foi considerado como um gênero do cinema brasileiro, porém, como nessa citação aqui do De Luna, foi muito confundido o sistema textual dos filmes, que é o que caracterizaria um gênero, com, na verdade, um ciclo de produções pautado por um momento econômico específico e um local onde esses filmes eram produzidos, que era a Boca do Lixo. Então, a pornochanchada, ela atravessou diferentes gêneros, na verdade. Apesar dessa erotização que era comum a muitos filmes, os gêneros passaram filmes de comédia, de terror, de cangaço, de filmes musicais, tem de tudo. Então, é difícil falar em gênero. Prefiro falar em erotização. Aí, para pensar nessa erotização, a gente pensa em relações do olhar, pensa no texto da Laura Mulvey, que é muito marcado nesses filmes a questão das pausas, a narrativa para a mostração de corpos femininos, ao mesmo tempo que a gente considera as ambivalências e as incidências. Então, a dissertação de mestrado do Luciano, que foi feita aqui na UF também, ele fala, por exemplo, dos filmes em que o Davi Cardoso tem o corpo dele percorrido pela câmera, sustentado pelo olhar de uma personagem feminina. Então, apesar de ter esse lugar hegemônico do corpo feminino e do olhar masculino, esses filmes apresentaram dissidências. Então, a gente vai voltar nisso no filme em si que eu estou falando. Eu vou passar bem rapidinho aqui para um contexto do Fauzi Mansur, porque eu achei que o tempo do colóquio era 20 minutos e é 15. O Fauzi Mansur, ele foi um diretor muito popular nesse período específico de erotização do cinema durante a ditadura militar. Então ele tem aqui alguns filmes que vocês podem ver que aparecem na lista dos filmes brasileiros com maior bilheteria. Ele passou por diversos gêneros e lançou algumas carreiras. Então, por exemplo, a Vera Fischer, o primeiro filme dela, ela realizou com ele. Esse A Ilha dos Panqueras é um dos primeiros filmes do Renato Aragão com o Dedé. E é interessante porque eles têm um lugar de perseguir mulheres, uma questão erotizada que depois nos filmes da fase dos Trapalhões eles vão amenizar, né? Vai ser um cinema mais ingênuo, assim, entre muitas aspas. Uma verdadeira história de amor é um melodrama, e o Inseto do Amor já é uma comédia mais escrachada, assim, mais vinculada ao que a gente entende genericamente como pornochanchada. Então ele passou por esse período todo da Boca do Lixo, realizou vários gêneros ali e teve muito sucesso de bilheteria. Nesse processo de erotização, a gente vê que podemos colocar como uma primeira fase aqui no final dos anos 60 e início dos anos 70, que os filmes, os diferentes gêneros, né, cinematográficos passavam por esse processo. Então aqui a gente tem um caso de um filme de cangaço, ao mesmo tempo com uma comédia, um musical e um filme histórico, que inclusive teve uma maior empreitada intelectual do Fauzi Mansur. Assim, um filme financiado pela Embrafilme, foi um sistema diferente. Todos eles têm essa questão muito marcante da erotização, do male gaze, das questões que a gente está colocando aqui. E nos anos 80, com a censura teve uma invasão de filmes pornográficos estrangeiros no país, a censura deu uma arrefecida, então toda a Boca do Lixo ela começou a apostar em filmes mais explícitos para poder ter lugar no mercado. Então, o Sexo às Avessas que eu vou falar agora, na verdade eu vou mostrar um trechinho dele, ele está bem nessa transição. Então a gente tem algumas cenas explícitas com bastante close, então não associa a penetração, por exemplo, com os atores que estavam fazendo os filmes, até chegar aqui em 84 com Analista de Taras Deliciosas, que já é realmente um filme explícito. E interessante que quanto mais ele vai entrando nessa fase, mais os filmes eles giram em torno de olhares e fantasias. Então o sadismo que está nesse meio do caminho
já é um filme que gira em torno de fantasias sexuais e o analista também. Então, o próprio tema da realização de fantasias através da imagem vai virando tema conforme o cinema vai ficando mais explícito no seu erotismo. Essa sinopse do Sexo às Avessas eu tirei na Cinemateca Brasileira, do próprio arquivo do Fauzi Mansur. Essa é um material interno da produtora do filme, e é interessante a gente partir dessa sinopse para entender que esse filme foi uma tentativa do diretor. A gente vai tirar as nossas próprias conclusões daqui a pouco, se ele foi bem sucedido ou não, mas é uma tentativa do diretor de tensionar esses lugares hegemônicos que o próprio cinema dele vinha reforçando até então. Então ele fala aqui, ó, lá no quarto parágrafo: o sexo às avessas é a crítica saborosa e patética de uma sociedade que evolui para o grotesco quanto desável de suas estruturas. Ou seja, ele quer fazer uma crítica dos papéis de gênero do homem e da mulher dentro da sociedade do período. Como ele faz isso? Ele inverte os papéis de gênero. Então, os homens do filme, eles performam personagens femininas e as mulheres performam personagens masculinos. Ele simplesmente inverte, e com isso ele pretende elucidar os estereótipos e fazer uma crítica. Se ele consegue ou não, a gente vai ver agora um trecho do filme, que espero que funcione. Tem 2 minutinhos, tá? Você quer mais um gelinho? Você quer mais um gelinho? Pensei que vocês iam ficar papeando a noite inteira na cozinha. Oh, está com ciúme de mim, querido? Tá. Você quer o whisky? Aceito. Onde é que anda a Cláudia, hein? Tá valendo do Star. Eu já vou tudo por aí. Opa, chegaram cedo, hein? Tive que vir um pouco antes por causa da novela do Almir. Falou no diabo, apareceu o rabo. Tudo bem, cara? Tudo bem, e você? São horas de chegar. Bom, como é, Helena? Não vai me dar um beijo? Entendeu? Tá bonito. Trouxe flores. Obrigado. A agência não mandou ninguém. Lindas flores. Helena, novela. Você não vem? Venha. Você desiste de mim aqui, venha. Já vou. Você tá no caminho certo. Recebi hoje o boletim da bolsa, já leu? Não. Pô, tem uma entrevista com o Diego que é uma porrada. Enquanto você se distrai por aí, eu vou tomar uma chuveirada. Eu vou ver a tua roupa no intervalo da novela. Olha, eu não te falei que a Diva pisada. São todos iguais. Inverteram-se. Mas não até esse ponto, né? Helena, é você? Quem mais podia ser? Mas Cláudia, vá, anda logo. Deixa aí, me deixa sozinho lá embaixo com os dois. Já vou. Cadê minha roupa? Aqui. Por que você não vai em cima da banqueta? Vergonha. Gente com visita em casa e você toma banho de porta aberta. Anda logo. Helena, no próximo intervalo da novela, vê se prepara uma batida de cajá pra nós. Já preparei de caju porque não tem cajá. Anda logo, vai. Corre. Tô com vergonha de ver no ar. Agora não, tem visita em casa. Solta. Engraçadinho, sempre quando tem visita, né? Bom, o que fica mais marcado de cara pra gente aqui, pensando nos estudos de olhar masculino da Laura Mulvey, é que, muito embora os personagens eles estejam com os papéis de gêneros trocados, a câmera continua fixa ao corpo da personagem feminina. Ela performa a posição ativa da relação do casal, né? Ela que busca ele sexualmente, põe a mão no pênis dele, mas a câmera continua presa nela. Então a estrutura visual ela não acompanha
o jogo que narrativamente é proposto. E é interessante porque quando ele coloca um personagem para performar o papel de gênero esperado do outro, ele leva esses estereótipos até os últimos limites, assim. Aí eu trouxe aqui uma citação da Anne Kaplan, que ela está falando sobre filmes em que os personagens masculinos são fetichizados pelo olhar da câmera. Ela está falando do Robert Redford e do John Travolta, mas que encaixa muito bem na leitura desse filme. Ela fala, em todos esses filmes, quando o homem deixa o seu papel tradicional, a mulher adota o papel masculino do dono do olhar e iniciador da ação, quase sempre perdendo ao fazê-lo as características femininas tradicionais, não aquelas de sedução, mas antes as de bondade, humanidade e maternidade. Agora ela é quase sempre fria, enérgica, ambiciosa, manipuladora, exatamente como os homens cuja posição usurpou. O que podemos concluir com tal discussão é que nossa cultura está profundamente comprometida com os mitos das diferenças sexuais demarcadas, chamadas de masculino e feminina, que por sua vez gira em torno, em primeiro lugar, de um complexo aparato do olhar e depois dos modelos de domínio e submissão. Como resultado dos movimentos para a liberação da mulher, foi-lhes permitido assumir na representação a posição definida como masculina, desde que o homem assuma a posição contendo a sua estrutura como um todo intacta. A exibição das imagens que simplesmente trocaram de posição pode fornecer uma válvula de escape para as tensões sociais que os movimentos feministas criaram ao exigir um papel mais dominante para a mulher. Essa citação ela cai com uma luva para o lugar que esse filme aparece na cinematografia do Fawzi Mansur, que realmente ele estava buscando, como a gente percebe pelo material da produtora dele, ele estava buscando dialogar com as críticas feministas do período e com a atenção desses lugares que o cinema dele vinha ocupado. De certa maneira, ele reforça os estereótipos e oferece uma válvula de escape, que nem a autora coloca aqui. E a gente entra aqui na pesquisa do Paul Preciado, quando ele fala em pornotopia, ele fala em espaços hermeticamente fechados, onde novas convenções de poder, seja ele de gênero, ele fala das colônias, são espaços heterotópicos, né, a partir do Foucault. Ele está falando sobre como esses espaços fechados, que ele está associando muito com o Apartamento de Solteiro, que é a revista da Playboy, que começa como uma revista de arquitetura. Ela lança essa ideia do Apartamento de Solteiro como um espaço onde essa hegemonia masculina nova, moderna, do homem flexível, ele consegue usar a tecnologia do apartamento para poder se solidificar. Esses filmes, eles fazem algo parecido. Então, a pornotopia ela tem capacidade de estabelecer relações singulares de espaço, sexualidade, prazer e tecnologia, alterando as convenções sexual de gênero e produzindo subjetividade sexual. Então, é interessante como esse filme específico do Fawzi Mansur está alinhado com uma nova hegemonia masculina que surge no pós-guerra e que é trabalhada no texto do Paul Preciado, que ele fala que nesse período cria-se essa ideia desse homem moderno, esse homem flexível, esse homem solteiro, que gerencia as figuras femininas através da tecnologia do apartamento. O filme, ele de certa forma, ele está mais assim, satirizando uma hegemonia masculina pautada no homem provedor, no pai de família, no homem que estabelece uma estrutura para uma base familiar. Ele está mais satirizando isso em prol de uma masculinidade que também é hegemônica, mas disputa espaço com essa, e que você vê nos outros filmes dele desse homem galante, conquistador. Então ele está mais satirizando uma hegemonia masculina em prol de outra do que realmente discutir os papéis de gênero que os personagens estão. Então esse texto do Paul Preciado, ele também ajuda bastante a ver o filme. E é interessante que quando a revista Playboy, que o Paul Preciado parte a pesquisa dele, quando a revista Playboy ela chega no Brasil, ela chega falando justamente em um novo homem, né? Então, é um homem que se conhece, né? O editorial ele fala, um homem que se conhece, que sabe aproveitar a vida, entende as coisas da vida. Então, é esse homem esse novo homem moderno que esses filmes do período especial, no recorte do Fawzi Mansur, tem trabalhado. Então, a minha conclusão, por enquanto, porque eu ainda estou em processo de pesquisa, posso descobrir muita coisa ainda, é que existe uma disputa entre hegemonias de masculinidade dentro desses filmes.
e que essas disputas encontram espaço na maneira como, por exemplo, a linguagem do filme conflitua com a narrativa. No caso desse exemplo que a gente viu agora, que a narrativa diz uma coisa, mas o foco da câmera diz outra. Esse é o último slide. Para acabar, eu trouxe aqui essa imagem de um filme da Ana Mulher, que traz a mesma proposta do filme do Fauzi Mansur, num lugar curiosamente parecido. Tem essa imagem parecida da bicicleta também. E essa citação da Teresa de Lauretis, que fala sobre os space-offs e sobre buscar, na verdade, não você brincar com essas categorias de gênero da maneira como estão, mas procurar um espaço ou outro. Esses espaços sociais que estão nos interstícios, nas fendas, nas brechas, e que, de certa maneira não, com certeza não estavam colocados nesses filmes, mas que a gente pode pensar como uma nova possibilidade. Estou aí um pouquinho só no tempo. Obrigado.